Oi, Rodolfo. Então, a Sandra de Londrina, Paraná, assistiu o nosso vídeo sobre intolerância religiosa e ela pede que você comente sobre a questão da igreja muitas vezes ser assim intolerante com ideias de direitos humanos, de feminismo. Ela gostaria de entender o porquê disso. Você quer começar? Não, pode começar, por favor. Sandra, olha, sua pergunta é pertinente, primeiro porque eu acho que as pessoas deram um retorno muito interessante sobre o vídeo, né, Denise, de intolerância religiosa, que é um tema importantíssimo. Quem não viu, aproveite para rever, para ver o vídeo anterior. E eu queria dizer para Sandra que pode parecer mentira, mas o cristianismo, eu não vou falar em termos de igreja, porque eu acho que a gente precisa diferenciar o cristianismo, que é a crença nos princípios deixados por Jesus, né? Acho que até quem não é cristão, que não professa a fé cristã, admira e aceita e reconhece a vida de Jesus e os princípios dele, assim como quem não é budista reconhece a importância de Buda e a filosofia budista e assim por diante. O cristianismo tem uma importância até histórica, né? Histórica, principalmente aqui no Ocidente, né? Então eu quero dizer que pode parecer interessante para alguns, né, Denise? Mas exatamente o cristianismo que está presente nas igrejas cristãs, né? Eu acho que a gente não pode reduzir o cristianismo à igreja, porque a igreja ela tem uma estrutura humana. Tem um termo muito forte que nós traduzimos assim, que a igreja é santa e pecadora. Ela é santa porque ela segue o evangelho de Jesus, e ela é pecadora porque ela tem uma parte de estrutura humana feita por nós, homens e mulheres, que muitas vezes cedemos à corrupção, à injustiça, ao preconceito. Só que o termo mesmo, que vem lá dos padres da igreja dos primeiros séculos, é mais forte que santo e pecadora, Denise. Ela é casta e meretriz, né? Então, essa parte da igreja é que não entendeu o evangelho como uma proposta de libertação para a vida das pessoas. E por incrível que pareça, e aí que eu quero chegar, foi o cristianismo, com a importância histórica no Ocidente, que contribuiu muito para os direitos humanos. Por exemplo, a noção de pessoa, a noção de pessoa, de ser humano, de indivíduo, depende muito, muito, muito dos princípios cristãos. Antes, historicamente, não havia essa visão de pessoa abrangendo pessoas que não eram nobres, que não eram ricas, mulheres e crianças. Exatamente. Então, a gente olha hoje, e eu entendi a pergunta da Sandra, que ela tem razão, né? Algumas igrejas cristãs, nós dizíamos isso no vídeo anterior, acho que ela se despertou para isso. A gente falava que infelizmente em todas as igrejas, e mais infelizmente ainda, especialmente nas igrejas tidas como pentecostais, existe um discurso de ódio contra as outras religiões. E ela também quer ampliar perguntando, e por que muitas vezes essas mesmas igrejas, ou partes ou setores de igrejas, também combatem a luta das mulheres, que a gente chama de feminismo, a luta LGBT, da comunidade gay, a luta dos direitos humanos. Porque tem cristão que vai ao culto na sua igreja evangélica ou vai à missa no domingo e apoia, por exemplo, o assassinato de presos, né? Sim. Então, quer dizer, fica uma contradição de fato, Sandra. Mas nós temos que recuperar, primeiro, quando a gente se diz cristão, ou mesmo não, a ideia original do Evangelho de vida.
né? A igreja só faz sentido se ela se coloca como promotora e defensora da vida. E depois por essa parte da igreja que historicamente lutou para que todas as pessoas fossem consideradas pessoas humanas, com os mesmos valores, as mesmas dignidades, com a mesma dignidade, com a mesma importância. Portanto, a igreja que se quer de fato cristã não pode ser contra a luta das mulheres de emancipação, não pode ser contra a luta pelos direitos de proteção da comunidade LGBT e muito menos pode ser contra qualquer princípio dos direitos humanos que queira promover, proteger e advogar a favor da vida, né? Eu quis que você começasse a responder, porque evidentemente você, como teólogo, é muito mais capacitado que eu para responder, mas eu gostaria de complementar, Rodolfo, e até ouvir sua opinião, porque muita gente que se diz católico é crítico e contestador do pensamento do Papa Francisco, que evidentemente é um Papa progressista, que visa acolher todas as pessoas na igreja. Então, eu queria que você me explicasse, porque é muito difícil entender isso. Algumas pessoas me dão a nítida impressão que preferiam estar pré-Concílio Vaticano II. Essa é a grande luta, né, Denise? Você disse isso do Francisco, eu me lembrei da Hannah Arendt, aquela filósofa judia tão importante para o século passado. Então, nossa querida, né? Queridíssima Hannah Arendt. Aliás, esses dias eu estava relendo uma biografia dela e fico cada vez mais encantado com a importância que ela tem para os dias de hoje, para as discussões desses direitos humanos. E né? Fica a dica, o filme com o nome dela também é belíssimo. É verdade. Quando a Hannah é judia, né? E quando foi eleito o Papa João XXIII, em 58, e falecido em 63, ela ficou, como todo mundo, encantada com a postura humana, gentil, generosa, alegre do Papa João XXIII. E ela escreveu um texto que eu recomendo quem puder ler, está num livro intitulado Homens em Tempos Sombrios. Ela faz um perfil de vários personagens, inclusive do Heidegger, com conta do nazismo e tal. E o título que ela dá para o capítulo sobre João 23 se chama Um Cristão no Trono de São Pedro. Eu achei de uma inteligência dela, porque ela quis contrastar todo o poder da igreja, que naquela época ainda era muito maior, nós estamos falando aqui de pré-concílio, né? Todo o poder temporal da igreja, que ainda era muito pesado e muito forte, com o ser cristão. Ela disse, quem está sentado no trono de Pedro é um cristão. Eu acho que isso a gente pode falar do Papa Francisco, né, Denise? Sim. Ele é um cristão que está como bispo de Roma, no posto mais importante da igreja, lutando por um humanismo integral, né? Ele é muito devoto do Papa Paulo VI, que foi o Papa que seguiu João XXIII, que era um homem preparadíssimo, e o Paulo VI gostava de repetir que a igreja é serva da humanidade e que a igreja precisa ajudar a todos os homens e ao homem todo, né? Então, por que algumas pessoas vão contra, né, Denise? Porque nós temos um movimento mundial extremamente conservador, moralista, preconceituoso, fundamentalista, que se espanta que um cristão esteja lá no trono de Pedro, querendo promover todos os homens, independente de raça, credo, religião, gênero, orientação sexual, e ao homem todo.
todas as dimensões do ser humano, física, psicológica. Quando ele fala das crianças, quando ele fala do amor que os pais precisam ter para com os filhos, eu falo, meu Deus, nós temos também um vinicotiano no trono de Pedro. Com certeza, com certeza. E quando ele fala que o mundo precisa ouvir mais as mulheres. Exatamente. Isso é uma coisa que é bem a resposta a você que nos pergunta por que algumas igrejas ainda são resistentes aos direitos humanos, né, Rodolfo? É verdade. Todos nós temos que nos colocar na luta onde a vida é ameaçada, né, Denise? Sim. E as pessoas podem não gostar do slogan feminismo, por exemplo, porque parece que as mulheres estão contra os homens. Independente do termo que se usar, o que a gente precisa pensar é que nada mais é do que a luta legítima de mulheres contra inúmeros abusos que elas sofrem e que infelizmente essa é uma realidade. Portanto, não tem como ser gente, ser pessoa, muito menos sendo cristão, ser contrário a qualquer luta das mulheres, dos gays, dos direitos humanos na pessoa dos mais pobres, dos negros, dos índios, porque é incompatível com o princípio de pessoa humana que tem valor nela mesma pelo simples fato de ser uma pessoa. Verdade. Né? Podemos encerrar? Ficamos por aqui hoje, né? Então, grande abraço, até a próxima. Boa semana. Prometo que no próximo vídeo falo menos para Denise participar mais. Não, mas você hoje é o especialista. Imagina, o especialista. de jeito nenhum. Com certeza. Um abraço.